Olá! O tema do bate-papo descomplicado de hoje é sexo. Todo mundo gosta, né? Até os mais envergonhados gostam desse tema. E para conversar com a gente, sem nenhum tabu, eu trouxe Gabi Marinho. Ela é psicóloga especialista em sexualidade, correto? E terapeuta de casais. Isso. Gabi, muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, que prazer para mim estar aqui. É um prazer falar sobre isso, trazer um assunto tão importante. Obrigada pelo convite. E vamos lá, a gente vai começar falando sobre sexualidade e autoestima, certo? Então, o que você me diz, o quanto é importante a autoestima na hora de uma relação sexual? Completamente tudo, Ale. Então, assim, a autoestima, o desejo, o prazer, eles estão completamente conectados um com o outro. Porque a autoestima, para além do que a maior parte das pessoas acham, que é só a forma com que eu me vejo, com que eu me vejo no espelho, a autoestima é como eu me sinto perante o mundo, perante as pessoas e às vezes comigo mesmo. Vai ser a construção dos meus valores, do que eu acho. Então pensa quando se trata de sexualidade. Então a autoestima, enquanto minha autoestima não estiver boa, eu também não consigo ter uma vida sexual satisfatória, porque tudo ali pode ser insuficiente, eu posso não me sentir boa o bastante, bonito o bastante, potente o bastante, enfim, aí vai de caso para caso. Então, a autoestima ela vai estar sempre conectada tanto com o meu prazer quanto com o meu desejo, porque tudo vai estar relacionado com a forma com que eu vejo, com que eu aprendi. E não adianta o parceiro falar, ai, você tá gostosa, ai, você tá bonita. Não adianta nada, porque às vezes a pessoa tem uma conexão com ela mesma, né, dependendo de como ela se formou, de outros relacionamentos anteriores que ela teve, de onde ela veio, as concepções que ela tem sobre sexo, sobre corpo, sobre prazer, não adianta, porque aquilo tem ali uma crença em relação a ela. Então precisa mesmo de um trabalho interno para que ela passe a acreditar nisso. Então você acha que esses são os fatores que afetam a autoestima? Principalmente a forma com que eu cresci, os valores que eu tive, o que eu ouvia. Hoje a internet hoje aí entra completamente, focando muito nas mulheres lindas, gostosas, principalmente, né? Na comparação, né? Então, às vezes, tudo que eu ouvia era contra a minha imagem. E aí, quando eu me comparo olhando para outras mulheres, principalmente hoje na rede social, então eu nunca me enxergo. A gente chama isso de espelhamento. Então, por exemplo, quando eu vejo aquelas mulheres, eu não me espelho, né? Eu não me enxergo. Então, logo, algumas pessoas, principalmente com autoestima baixa, podem se sentir inadequada. Eu sou inadequado, porque eu não sou dessa forma, não sou boa bastante. Isso também com homem? Muito. Hoje, para quem não sabe, eu atendo muito mais homem do que mulher no consultório clínico. Então, e principalmente as queixas são essas, de baixa autoestima, de ansiedade de desempenho, de problemas na relação. Então, com certeza, os homens também estão sofrendo muito com isso. E aí? O que você faz nessa hora? Onde entra a Gabi? Nessa hora a gente tem que trabalhar muito, principalmente a história dessa pessoa. Então vamos pensar assim, vamos começar do começo, mesmo se fossem homens ou mulheres. Uma coisa que a gente tem que pensar, quem estiver assistindo, é que assim, as queixas sexuais, elas são muito parecidas. E eu acho engraçado que às vezes os pacientes chegam com o mesmo discurso, não só a mesma queixa, mas discursos parecidos, sensações, pensamentos parecidos. Só que quando você vai avaliar, eu avalio qual é o momento de vida daquela pessoa. Então é muito importante que a gente avalie isso. Que momento que aquela pessoa está vivendo? Ela pode estar vivendo uma separação, prestes a se separar, está vivendo um puerpério, está vivendo um problema financeiro, perdeu o emprego, perdeu alguém, está em luto, mudou de cidade, perdeu o cachorro. Então assim, tem muita coisa que pode alterar ali a minha visão sobre mim mesmo num determinado momento e consequentemente também vai mudar muito meu comportamento na cama. Entendi. E a maioria são homens ou são mulheres? A maioria hoje que aparecem no meu consultório são homens, mas as mulheres sofrem muito com essa história também, da questão sobre autoestima, sobre corpo, sobre se sentir adequado ou não, que é necessário ou não para eu ser bonita, para eu ser gostosa, para eu ser desejável. Mas a mulher, ela trabalha muito mais, a gente fala que a mulher, ela trabalha falando, né? Então, normalmente ela resolve os problemas conversando com outras mulheres,
com algum familiar, com a mãe, com a irmã, com a prima, com as amigas, e aí aquilo parece que vai se ajustando. Agora o homem não. Tá, mas isso é ela com ela mesmo, ele com ele. Agora, em relação aos dois, tá? Quando você está com um homem, com o seu marido, né? E você gosta, você ama, mas você não tem aquele desejo sexual, você acha que você não está sendo suficiente na cama. O que você acha, qual seria a causa? Bom, primeiro a gente vai ter que entender, e isso vai ser um motivo da gente investigar. Qual é a causa? Idade. Pode ser. Um tempo longo de relacionamento? Pode ser. Então, assim, são muitas questões que a gente vai olhar. Principalmente, qual é a ideia de desejo que essa pessoa tem? Porque se essa pessoa tem uma ideia de desejo muito pequena, muito empobrecida, então... O que é desejo empobrecido, Gabi? Você não tem muita referência de desejo. Para você, o que eu desejo é um beijo aqui, um jeito ali, uma posição aqui. Concorda que em algum momento isso vai ficar muito sem graça? Ou você melhora o teu repertório sexual, que a gente chama, você precisa aumentar esse repertório, ou logo isso vai ficar muito comum. Ou seja, não deixar cair na mesmice. Exatamente. Então é o seguinte, o erotismo, ele está conectado com tudo que é surpresa e surpreendente. Então tudo que é diferente. Então quando eu conheço uma pessoa, tudo nela é uma surpresa por bastante tempo. Tudo é uma surpresa. Tudo que ela fala, o que ela apresenta, como ela é, o jeito. Então, por um tempo ali, vamos pensar ali os 2 anos da paixão, ainda várias coisas são surpresas. Certo. Depois disso, as coisas começam a ficar mais comuns. E aí, como que a gente decide casar com uma pessoa, viver com uma pessoa? Quando ela me passa segurança, previsibilidade e rotina. E o erotismo e isso não casam. Não combinam. Então, se a gente não começar a melhorar o repertório sexual, trazer mais elementos dentro dessa relação, ou entender, olha, a forma com que eu me formei, a família que eu vim, as pessoas, os relacionamentos que eu tive, eu não explorei o meu desejo sexual e tá tudo bem, independente da idade que você tem, mas você pode explorar. É muito possível que a gente explore e aí esse desejo pode aumentar, mesmo com a idade, mesmo dentro de relacionamentos de médio e longo prazo, mesmo depois de um divórcio, enfim, é muito possível que a gente consiga resgatar isso. E quando alguém chega para você e fala, ai, Gabi, eu tô muito insegura com a minha vida sexual, eu acho que eu não tô dando conta, ou do meu marido, da minha mulher, o que você aconselha? Então, um problema é, o que é essa insegurança? É com o meu corpo, é com ele, a expectativa que você acha que a pessoa tem de você. Então, isso é uma coisa que a gente analisa muito dentro da terapia. O que você acha que a sua parceira precisa? Que às vezes a gente chama isso de distorção cognitiva, né? Então, é um pensamento distorcido, não condiz realmente com a realidade. Então, às vezes você está achando que o teu parceiro tem um nível de exigência que, na verdade, ele não é que ele não tem, mas não é desse tamanho. Então, a gente vai tentar ajustar pelo que eu posso, qual é a minha capacidade, o que eu quero, o que eu gosto e aonde eu posso chegar. E para isso seria uma terapia realmente dos dois juntos? Pode ser, mas não necessariamente. E funciona? Funciona. Quando os dois querem, funciona muito. O que acontece é que muitas vezes um quer, puxa muito e o outro tá mais ou menos. Tá mais acomodadinho. O outro tem aquele discurso assim de, pra mim tá bom. E isso não é de homem, muito discurso de homem ou de mulher, assim, é dos dois. Várias vezes aparece para um ou para outro. Um quer muito, um quer fazer dar certo e o outro, mas pra mim tá bom, acho que não precisava mudar, não tem por que a gente tá aqui. Às vezes é declarado isso e às vezes não necessariamente, mas a gente percebe na dinâmica do casal. Entendi. Então assim, muitas vezes a autoestima se vai com o tempo, a gente, né, a idade vai chegando, tanto o homem, né, ele precisa se sentir mais viril. Sim. Então, né, a autoestima vai caindo e aquela necessidade de se firmar. E a gente escuta muito uma frase bem antiga que a mulher ela peca pela audição e o homem pela visão. Você acha que isso tem a ver, principalmente depois de uma certa idade? Porque você vê mulheres mais velhas se encantando com homens mais novos por conta do que escuta. E o homem mais velho sempre querendo a menininha. Eu acho que isso tem mudado um pouco, assim, não necessariamente isso acontece, mas eu acho que isso muda um pouco ultimamente, assim. As mulheres elas buscam muito isso, segurança
e confiança. Então eu quero confiar e me sentir segura, né? E o que é essa segurança? Me sentir bem, sentir que eu estou segura dentro de um relacionamento e, claro, todas as outras coisas que um relacionamento pode vir a trazer pra gente. Então, esse cuidado, esse tato, esse olhar, me sentir bem. Então, ela vai buscar isso. O que acontece é que, às vezes, a médio e longo prazo, ou esse homem acaba não se atentando a isso e ele deixa isso passar. E aí ela começa a ter isso fora. E hoje eu até fiz um post seu falando, né, que o romantismo, ele começa antes da cama. Muito antes, né? Tem um livro legal que fala, o sexo começa na cozinha, né? Que é mais ou menos isso. Por que é tão difícil os homens entenderem isso, Gabi? Porque o estilo de desejo, né? A forma de expressar desejo, de sentir desejo de homens e de mulheres são diferentes, né? Então, o desejo sexual do homem, ele desperta principalmente a partir da visão. Então, o desejo sexual do homem é muito visual. Visual, é. Eles são muito visuais. E não é isso que eu falo, eles pegam pela visão, olha, nossa. É, isso. E não é nem só pelo visual em si, mas pela rapidez. Então, pensa só, se eu me estimulo a partir da visão, eu vi, me atraí. A mulher não necessariamente tem um desejo a partir do visual, ela tem, a gente chama de linguagem de contexto. Então há um contexto que é isso, às vezes esse contexto de trazer alguma coisa, uma conversa, um elogio, um jeito, um ato que o homem possa vir a fazer. Porque, por exemplo, briga o dia inteiro, tá? Quebra o pau, não fala com você, e à noite tá lá, te querendo. E aí, o que a gente faz? Sim. E aí você precisa explicar e trazer isso para dentro da sua relação e falar, não, peraí, as coisas não são assim. Não vai ser dessa forma que as coisas vão acontecer. Mas eu vou te falar uma coisa, Ale, o que acaba acontecendo? Essa mulher, muitas vezes, ela acaba pensando, poxa, por que eu não quero? Ele tá sempre bem, tá quebrando pau lá no trabalho, ou comigo, ou com os filhos, enfim, ele tá sempre afim, por que eu não quero? Acontece que muitas vezes as mulheres acabam cedendo, então tá bom, porque o marido fica, por que não, rapidinho, hoje sim, tô cansado e não sei o quê. Só que essas relações são feitas com pouquíssimo prazer. Tipo, tá bom, vai. E aí vai. Vou dar uma emprestadinha, né? Então tá bom, então vai rápido aí e acabou. Só que aí isso acontece 1, 2, 10 vezes, e aí me conta que prazer que essa mulher tá tendo na relação. E qual a chance dela sentir vontade de fazer isso de novo por livre e espontânea vontade? Quase nenhuma. Então é isso. O sexo ele vai ficando pouco atraente para algumas pessoas porque elas não exploram o próprio prazer. Eu não tô com muita vontade, mas ele tá. Então tá, beleza. Mas eu quero tentar, então vamos tentar direito. Não é dessa forma de, então tá, faz aí. Não, a gente tem que pegar e falar, calma. Então vamos começar direito, me beija direito, faz alguma coisa que eu goste. Você tem que falar claramente o que você quer. Sim. Tanto o homem quanto a mulher. Sim. Então assim, faz o que eu quero, vamos pegar alguma coisa, pega o meu olhinho lá, me faz uma massagem, você sabe do que eu gosto, de como eu gosto. E aí as coisas podem acontecer. Os brinquedinhos são. E aí vem um passo atrás. Por exemplo, a mulher pode estar assistindo a gente falando, mas eu não sei o que eu falo nessa hora, né? Eu nem sei o que eu quero que ele faça. Eu só sei que eu não quero. Queria querer, mas não quero. Eu não sei por quê. Sim, aí a gente vai ter que dar um passo atrás. Isso também a gente trabalha dentro de uma terapia de uma mulher, por exemplo, sem desejo, que é, mas do que você gosta? Não sei. Então a gente vai Porque geralmente as mulheres têm menos desejos que os homens. Não necessariamente, a gente não expressa da forma com que eles expressam de uma forma muito mais clara e é muito mais fácil para eles expressarem desejo, uma vez que desde sempre eles são ensinados a expressar desejo sexual, desde menino, que bonito, que gostoso, olha aquilo, olha ali, e a pornografia, a própria masturbação começa de uma forma muito consensual dos pais, como completamente ao contrário não acontece com as mulheres. Você não pode fazer determinados comentários, não pode falar sobre isso, não pode se tocar, não pode isso, não pode. Então a mulher já cresce, já vem bloqueada. Isso, então entenda que os homens, eles aprendem a expressar muito mais o desejo com mais facilidade. A gente não aprende nem a expressar. E aí a hora que tem que expressar, é tipo assim, mas tira da onde isso? Nem aí sei a gente vai pela quero. referência do homem, que coitado, não sabe nem muito bem o dele, vai saber o nosso.
entendeu? É verdade. Então aí a gente coloca o nosso desejo na mão do cara, tipo, ele que tem que me dar, ele que tem que fazer, mas ele que tem que me conquistar, mas você nem sabe dizer como você gosta. Então precisa também entender um pouco qual é o meu prazer, né? Saber o que você quer para você poder exigir do outro. Agora vamos falar de tamanho? O tamanho é documento? O tamanho do pênis é o fator realmente mais importante na satisfação sexual da mulher? Com certeza não. Com certeza não. E isso cada vez mais vem caindo por terra, porque os homens começaram então a explorar tantos outros lados que não necessariamente necessitem só de um tamanho bom, de uma penetração e etc. E inclusive, Ale, tem estudos que dizem que homens que têm o pênis muito avantajado, que têm um tamanho maior do que o comum, né? Que seria qual o tamanho comum? O tamanho comum hoje, a média do brasileiro, é 14 centímetros. Então, um homem que tem um tamanho maior, vamos pensar assim, 19, 20, um homem que tem um pênis maior, normalmente dizem que eles não são tão bons de cama. Por quê? Isso é estudado, não sou eu que estou falando. Por quê? Porque ele tem uma segurança tão grande, que eu sou tão bom, sou tão bem dotado. Exatamente, que ele não explora outras partes. Como ao contrário, às vezes um homem que se sente um pouco inferior, ou que talvez está um pouco abaixo da média, ou homens que estão na média e não se sentem tão bem, o que vai acontecer? Esse cara vai explorar de tudo, porque ele quer dar muito prazer para além só de uma penetração. E aí é muito mais gostoso para a mulher, porque não necessariamente a gente precisa só da penetração. Então, por isso que, com certeza, hoje... tamanho não é documento. Não, com certeza não. E hoje nós estamos aí numa era do chip. Né? O chip da beleza, o chip para mulher que está com pouca testosterona, é o que a gente já falou e que eu queria que você repetisse. Então, hoje em dia não é verdade, ou seja, é um mito que as mulheres têm menos desejo sexual que o homem. Isso. Você já falou, mas eu gostaria que você repetisse para mim. O que acontece? Porque a mulherada, elas hoje estão procurando muito por testosterona. Sim. Demais. Sim. Né? Mas para aumentar a libido. O que acontece? É exatamente isso. Vamos explicar isso direito. O desejo sexual do homem, ele tem um nome. Então, o desejo sexual do homem, ele é espontâneo. A palavra já diz. Espontâneo. Ele acontece de forma muito espontânea porque ele é a partir de um estímulo visual, ele é muito mais rápido. O desejo sexual da mulher, ele não é espontâneo, ele é a partir de contextos. De novo, as taxas hormonais de testosterona de um homem não dá para ser comparado com a taxa hormonal de uma mulher. Então não tem como, de novo, a gente querer dar conta da mesma taxa hormonal do que um homem. Ai, porque eu não quero nunca, meu marido quer sempre. É claro, ele tem mais hormônio que você. Aí elas vão atrás da testosterona. Ele vê um monte de bunda por aí no WhatsApp por dia e você não vê nada. Ai, eu não recebo nada. Nada. O WhatsApp do meu marido parece só pornografia. Eu não recebo nem um pintinho. Mas vocês sabem que esses dias começou a aparecer bastante Instagram de homens. Eu até brinquei com isso com o pessoal do meu Instagram, que começou a aparecer muitas páginas pra mim. E aí eu perguntei, gente, tá aparecendo pra vocês? E algumas mulheres falaram que sim. Que pra mim não aparece nada. E se aparecer também lá em casa, Gabi, o pau tora, tá? Porque só ele pode. Entendi. Então assim, acaba que a expressão de desejo é completamente diferente. Para um homem estar pronto, completamente pronto, para ter uma relação, uma penetração, para atingir um orgasmo, ele precisa de uma média de 3 minutos. E muitos homens dizem que é menos. Mas enfim, 3 minutos. A mulher, para estar pronta fisiologicamente para receber uma penetração, para chegar no orgasmo, são 15 minutos. São 3 vezes mais o tempo. Então entende que a gente não está falando sobre desejo. Desejo é vontade. Certo. Mas o problema é que a hora que esse cara tá pronto, que ele já vem pronto, te abraçando ali na pia, taraná, que ele já tá com vontade, até a gente se conectar. Aí o que acontece? Ai, não quero, eu não tenho vontade, você nunca quer, por que você não quer? Por que você não tá molhada? Por que você não tá com vontade? Meu, mas eu nem me preparei ainda. Você nem falou aquilo que eu quero escutar, né, pra eu ficar molhada. E muitas mulheres não esperam esse tempo. Muitos homens, coitados, que eu falei, nem sabe do tempo deles, pensa só da mulher. Então ele não tem ideia que ela precisa desse tempo. E aí por isso que muitas mulheres acabam falando, começa mais ou menos, e a hora que termina tá ficando bom. Claro, é a hora que ela tá excitada. E aí já acabou.
E aí ela fica, ai, por que eu não faço isso mais vezes? Claro, porque você não está se excitando direito. Então, hoje a gente não tem falado mais tanto só do desejo. Desejo é a vontade, o que eu penso, o que eu quero, o que eu nutro. Mas sim da excitação, o quanto que o seu corpo está respondendo ao toque do seu marido, a alguma coisa que ele fala, aquela coisa de sentir o corpo funcionar, porque não adianta nada. Você pode botar o chip que você quiser ali. Claro que hormonalmente você vai passar a ter mais desejo. Instintivamente mais vontade de ter relação. Isso. Mas se você também não explora, a hora que a gente tirar esse chip, vai ser dali para muito pior. E se a mulher se masturbar antes? Tipo, hoje eu vou acordei, hoje eu quero uma relação gostosa com o namorado, com o parceiro, com o marido, enfim. E você ficar alimentando aquilo, porque muita gente diz que é bom até ler. Sim, né? Conto muito bom. Ler, enfim. E você se masturbar para poder chegar, na hora que o seu parceiro estiver ali, você já está na mesma linha. Não, acho que não. Eu acho que a gente não pode... sei se eu me expressei direito. Não chegar, a gente pode se estimular antes, aí sim. Na masturbação até o fim, eu acho que não, porque é mais difícil da gente começar de novo. Então, por exemplo, normalmente, Gabriela, na minha casa acontece à noite. Então tá, então antes de deitar você pode tomar um banho, e aí na hora desse banho você se conecta. Isso não tem não só a ver com uma masturbação literal. Se conecta com isso, com o meu corpo, com cenas que eu gosto, sejam reais ou não, que eu já vivi ou não, que são atuais ou não. Mas aí o meu corpo, lembra, ele já vai se preparando. Então é uma estimulação. Ele vai responder ao estímulo. E aí a hora que você sai desse banho, que você vai se conectar ali com o seu parceiro, você já está conectada com o assunto sexo. Então aí está muito mais perto. Isso é importante. E a masturbação? Muita gente fala que é prejudicial, né? Tem alguma verdade aí nesse mito? É prejudicial quando ela, primeiro, substitui a relação com outra pessoa, sendo com a sua parceria atual, ou uma pessoa que esteja solteira, ela deixa de buscar relações reais para ter sozinho, ou quando ela aparece em pontos aonde, assim, um dia que eu tô muito estressado, muito ansioso, procrastinando atividades, muito tédio, não posso ficar sozinho. E aí você percebe que essa masturbação vem acompanhada de uma questão emocional. E aí também em grandes quantidades ou muito tempo. Então eu fico muito tempo vendo ou várias vezes ao dia me masturbando. Então é nesse ponto que é o desajuste. Agora, conhecer meu corpo, ter prazer, fazer minhas conexões e me dar prazer, isso é super saudável. Só benefícios. Só benefício. E um conselho, assim, para ter um bom sexo? Eu acho que é a conexão com o seu corpo e com o corpo da pessoa. Porque às vezes a gente tem uma construção muito social, assim, foi isso que eu comecei falando. O que o outro espera, o que eu acho que tem que ser, o que eu acho que é legal. Não. O que você quer? Qual é o tipo de estímulo que realmente te deixa excitada? E se você não sabe, não tem problema nenhum você explorar e buscar saber. Que é aquilo que eu falei, aumente o seu repertório sexual, porque talvez o que você tem, que alguém disse, não está funcionando. Em 4 paredes pode tudo, desde que os dois permitam, né, Gabi? Tudo, eu sempre falo isso, tudo. Desde que haja consenso, tudo é liberado. Não existe regras para esse casal. Eu recebi algumas perguntinhas no WhatsApp e eu quero fazer para você sobre mito e verdade, né? Tá bom. Como a menopausa ou a andropausa afetam na vida sexual e quais as estratégias pode ajudar a manter esse prazer? Principalmente o que vai acontecer tanto na andropausa quanto na menopausa são algumas taxas hormonais que podem mexer tanto com a nossa parte emocional quanto a nossa parte fisiológica. Então isso pode alterar vários comportamentos em relação a mim, ao meu corpo. Eu posso me sentir diferente, mais velho, mais gordo, mais magro, tá caindo meu cabelo, uma baixa vontade. Então o humor pode às vezes ficar mais deprimido ou mais ansioso. Então primeiro entender o que está acontecendo comigo e me cuidar. Não deixar assim, é isso. Entendeu? É isso que tem. É isso aí, acabou pra mim e tal, nada a ver.
né? Então nada a ver. E a andropausa do homem, a andropausa para o homem chega com mais ou menos quantos anos? Mais ou menos nesse período ali, depois dos 50, isso vai começar a aparecer, e aí ela não é tão determinada quanto para as mulheres, mas ela pode acontecer ali após os 50 anos também, e o homem pode começar a sentir algumas diferenças. Por exemplo, no tempo, né, da resposta sexual. Então antes eu tinha uma ereção muito mais rápida, eu lembro dos 3 minutos, aí passa a ser um pouquinho mais lento. Alguns outros efeitos podem acontecer também hormonais, também de uma forma mais emocional. Então sempre se perceber e procurar como que eu posso cuidar disso. E me conectar sempre com o meu desejo. Agora tem uma outra pergunta aqui sobre sexo anal, que é um tabu, né? Para muita gente. Sim. Muito se fala sobre a necessidade de uma boa higienização para evitar surpresas desagradáveis. Como se fazer a famosa chuca? O que seria a chuca? É quando você vai lavar toda a região ali dentro, a parte anal, você vai lavar e depois, até não sair mais nada, só vai sair a aguinha mesmo. Como fazer? Normalmente as pessoas podem fazer com o próprio chuveirinho do banheiro, você coloca ali na região anal, deixa entrar um pouco e depois a hora que você soltar, até aquela água sair bem limpinha. Quando a água sair limpinha, é garantido que você não vai ter surpresas. Sim, não terá surpresas. E é uma prática saudável, sexo anal? É, uma prática saudável. A região anal é uma região também dita como erógena, então com muitas pessoas tem muito prazer, tanto os homens quanto as mulheres, na região anal. Mas é mais pro homem, não é mais erógena pro homem por causa da próstata, ou não tem a ver? Não tem a ver, porque a região aqui da pelve, ela é toda muito vascularizada. Então as regiões erógenas, elas realmente são as regiões onde tem mais vascularização. Então tem aquela sensação de mais sensibilidade. Então toda a parte ali da pelve, períneo, ânus, períneo ou órgão sexual masculino ou feminino, toda aquela parte é muito erógena. Então, a hora que realmente eu estou excitada, aquela parte está toda vascularizada. Então, o toque vai ser muito gostoso para os dois. Né? Então, é uma prática que, sem problemas, é algo que pode acontecer. Se os dois quiserem, tá tudo certo. Hoje em dia, os meninos, né, os adolescentes, eles têm livre e fácil acesso ao universo pornográfico pelo celular. Algum tipo de risco ou contraindicação de se consumir pornografia de forma exagerada? Total. Nossa, muito. A pornografia hoje tem atrapalhado demais a vida sexual das pessoas. Né? Então, para homens já, vamos pensar assim, na média de que eu atendo de 35 a 50 anos, já atrapalha muito. Eu imagino os jovens que já nasceram e cresceram com o celular na mão, tendo uma facilidade maior. Mas eu vou explicar o que acontece, por que a pornografia ela atrapalha tanto. Então, como eu consumo muito aquilo, a minha visão de desejo, despertar desejo, ela vai se distorcendo. Porque antes, não tanto, mas até um tempo atrás, quando a gente via mais foto, Playboy, tinha uma fita ali, uma coisa... Tudo era mais difícil, né? Para você ver um filme pornô, você tinha que ir numa locadora, né? As revistas... E também tinha uma questão ali da imaginação. Então, era uma foto, aquilo me excitava muito, mas eu me imaginava chegando, fazendo, blá, 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 blá. Hoje eu não preciso imaginar nada. Tudo acontece e de todas as formas possíveis e imagináveis que você possa imaginar, tem na internet. Então, o meu cérebro, ele entende que eu estou vivendo aquilo o tempo todo. O nosso cérebro não difere ali muito o que eu estou vivendo e o que eu estou assistindo. Aquilo eu estou vivendo. No entanto, que eu me excito quando estou assistindo. Então, a minha resposta sexual, ela fica muito em base naquilo ali. E é muito rápido. Vi, me excitei, tanana, terminei. Agora, você pega a mesma pessoa e coloca numa cena concreta, no 1 a 1, que eu tenho que beijar, passar a mão, tanana, entender a outra pessoa, vai ficar muito sem graça. É exatamente isso que acontece. Por que os homens que são viciados em pornografia perdem o desejo sexual ou têm problema de ereção? Porque a resposta sexual muda completamente. O centro da resposta sexual dele muda muito. O que ele consegue de sensação de dopamina vendo um vídeo é muitas vezes maior do que ele consegue com uma pessoa ali que às vezes também está tímida, não sabe o que quer, não tem toda aquela performance, e aí aquela energia faz assim, é lógico que ele não vai ter desejo. E como a gente lida com isso com os adolescentes, Gabi? Aí vai muito do pai e da mãe. Primeiro,
tentar entender, ficar muito de olho ali nessa rotina com o celular, com o computador, enfim. E também ter uma conversa aberta sobre isso, porque é inevitável. A gente sabe que em algum momento, todo mundo em algum momento ali na fase do desenvolvimento sexual vai querer e vai se interessar e vai achar um jeito de ver alguma coisa relacionada por sexo. Ok, mas a gente também vai ter que conversar, não adianta a gente fingir que não existe, né? Então a gente falar que aquilo é prejudicial, que se você exagerar aquilo pode atrapalhar a sua vida, inclusive social, né? Então muitas pessoas que são viciadas em pornografia têm uma ansiedade social, né? Então a gente tem que explicar isso, não tem como, é muito do nosso dever como pais também alertar sobre isso. Gabi, antigamente o sexo era muito mais aberto, né? Até biblicamente falando. Parece que está retrocedendo. Aonde isso mudou? Tem um livro muito legal que chama Histórias Íntimas, e ele fala exatamente sobre isso, que antes, por exemplo, na Idade Média e tudo mais, o sexo ele era muito mais exposto ou comum, as pessoas elas tinham mais relações sexuais de forma mais aberta, só que aí ao longo do tempo isso foi mudando, principalmente por uma questão religiosa, por uma questão comportamental, que aí foi realmente cerceando esse prazer. Então é interessante a gente perceber isso, que antes existia uma expressão de prazer muito grande e de repente guarda isso, só que aí guardou demais. E isso nunca mais foi falado. Depois teve um outro momento onde voltou-se a falar sobre sexo, mas de uma forma muito como doença, né? Como lá antigamente, as doenças sexuais e etc. E só nos anos 60, em 1960, que começaram os estudos a respeito de comportamento sexual. E aí voltou-se a falar sobre os casais, sobre dificuldade de relacionamento. Então, assim, é muito jovem esse assunto. Então, ao longo da história, era uma coisa muito mais primitiva e natural. Depois virou uma regra, né, do não pode, guarda isso e não pode expressar. Depois veio numa constante até que realmente a gente voltou a falar sobre isso e estudar sobre isso. Tá. Gabi, ejaculação feminina. Pense, né, como nós mulheres, que o ejacular feminino é uma coisa mais... contida, essa é a palavra. Mas tem na internet muitas ejaculações aí com jatos. Isso existe? Procede? Existe. Então, assim, a primeira coisa, não quer dizer que somente quando a mulher tem aquele jato que é realmente o orgasmo perfeito da mulher. Então, não, esse já é um mito que não é verdade. Pode ter o orgasmo contido. Pode ter o orgasmo contido, que não sai nada e tá tudo bem. Ainda assim é um orgasmo. Algumas mulheres podem sim ter esse jorrar, deixar claro que não é xixi, então nós temos uma glândula que às vezes quando ali muito bem estimulada, realmente pode vir a jorrar. Existem mulheres que conseguem e outras mulheres que não conseguem. É treinável? A gente pode treinar, mas ainda assim não há garantias de que só porque eu treino eu vou conseguir fazer aquilo. Algumas mulheres, naturalmente, mulheres assim, que falam, Gabriela, sei lá, um dia me excitei e acabou acontecendo. Mas o prazer é mais intenso quando sai este jato ou não? Não necessariamente, é uma coisa muito mais visual ali, tem uma coisa ali relacionada a isso, mas não necessariamente traz mais prazer, mas é possível. E Gabi, você quer compartilhar alguma coisa com os telespectadores? Falar alguma coisa para eles sobre o seu trabalho? O que eu acho, assim, que a gente está falando sobre mito, Ale, e eu gosto muito de falar sobre isso, é que um dos maiores mitos que a gente fala é que só os corpos jovens podem ter prazer. Eu falo isso aonde eu vou e eu acho isso muito importante. Porque isso acontece e parece que cada vez mais a gente está voltando para esse lugar. A gente conquistou um lugar bacana, mas parece que a gente está retrocedendo de novo. Para o corpo jovem, para o corpo magro, para a mulher que tem isso, que tem aquilo, que tem disposição. E vocês entenderem que todos os corpos podem ter prazer em todas as idades, que o nosso desejo sexual pode mudar sim, mas que a gente também precisa respeitar todas as nossas mudanças. Né? E vocês podem, né, entender mais sobre isso nas minhas redes sociais, que vai estar no @, que acho que vocês vão colocar aqui também. Pode falar também. Mas é o @psi.gabimarinhos. Lá tem conteúdo todos os dias e também vocês podem mandar perguntas e lá vocês também conseguem saber como agendar uma consulta comigo,
de casal ou individual, e vai ser um prazer ajudar Porque vocês. é muito importante isso, né? Muitas vezes a gente vai deixando a vida sexual de lado para depois, né? Homens trabalhando, mulheres cuidando de filhos, e quando você vê, você se perdeu não só do marido, mas do companheiro. Sim. E eu acho muito bacana esse seu trabalho, Sim. que está sendo muito bem visto aqui na cidade, na região toda. E foi muito legal ter você aqui. Ah, imagina, Ale, obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada. Nem doeu, obrigada. né? Foi Não, tranquilo, né? Foi. Então tá bom. E a gente termina aqui muito bom. com a psicóloga Gabi Marinhos. Então ela deixou o @, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar no Instagram dela e mandar uma mensagem. Muito obrigada e até breve.